Pessoal, chegou o dia da gente finalmente fazer o plantio das nossas mudas de cacau, cacau clonal, nossas mudas enxertadas que chegaram aqui de C651 e PS319 no nosso consórcio com açaí, que eu já tenho falado várias vezes para vocês aqui. Já tem vídeo sobre a preparação das covas, sobre explicando qual foi a nossa ideia, qual é o intuito desse nosso consórcio aqui, tá certo? Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar agora finalmente para vocês as mudas que nós adquirimos, como nós vamos fazer o plantio. Inclusive a gente vai usar uma técnica nova de plantio com hidrogel, com gel de plantio aqui, e eu vou explicar para vocês qual é o objetivo também disso. Então, o vídeo hoje está cheio de coisa bacana, muita informação, então aproveita esse segundinho para a gente começar a falar nosso conteúdo, para você se inscrever no canal, deixar seu like e fazer uma promessa para mim de que no final do vídeo você vai deixar um comentário. Show de bola? Bom, aqui vocês já estão vendo nossas mudas plantadas. Eu estou fazendo um vídeo de trás para frente, vocês sabem como é que é, por causa da chuva, da correria, né? Então, deixa eu voltar lá no início do dia para mostrar para vocês as nossas mudas de cacau que a gente vai plantar, falar um pouquinho sobre elas, tá? Vamos lá, pessoal, deixa eu mostrar para vocês as nossas mudas aqui, tá? Essas aqui são mudas do PS1319, são clones, tá? São mudas enxertadas, como vocês podem ver aqui, ó. A cicatriz de enxertia aqui, ó. Vocês conseguem ver? A cicatriz de enxertia. Então, são mudas clonadas, é o cacau clonal que a gente chama. Isso aqui são da variedade PS1319. A gente comprou também mais 50 da C651, que é outra variedade, também cacau clonal. Também são mudas enxertadas, tá? Eu já trouxe elas pra cá, pessoal. A gente tá bem pertinho da área do nosso plantio, que vai ser mais pra lá. Mas eu não levo elas direto pro campo. Elas ficam aqui, ó, embaixo de uma mangueira, para não ficar pegando sol pleno à toa, né? Essas mudas aqui, a gente deixa elas aqui descansando, enquanto a gente faz a abertura da cova, preparação de hidrogel. E aí sim, depois que está tudo pronto, já para a gente levar elas para o campo e plantar, a gente tira elas daqui, tá? Eu não vou conseguir mostrar agora em muitos detalhes para vocês, pessoal, porque como vocês podem ver aqui, elas são mudas de tubete. Aqui vocês podem ver. Então, elas vêm nesse rocambole aqui, tá? Então elas vêm enroladas nesse rocambole e tem várias aqui, ó, tá vendo? Então, eu não vou tirá-las agora daqui, mas quando a gente for fazer o plantio, eu mostro mais em detalhes para vocês as mudas, para vocês verem lá em mais detalhes, o enraizamento e tudo mais, beleza? Então, bora ali pro campo para a gente começar a abrir as covas, vamos preparar o hidrogel e depois fazer o plantio. Vamos lá, pessoal, então, como eu falei para vocês, a gente não traz nossas mudas diretamente para o campo, né? A gente ainda tem serviço para realizar aqui no campo antes de trazer elas para cá. Se a gente trouxer elas para cá, pro solzão pleno, elas vão ficar pegando sol aqui a manhã inteira, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: vamos abrir as covas para poder receber elas, né? Nossas covas, como eu falei para vocês, como já mostrei em outros vídeos, já estão prontas, passaram mais de 60 dias aqui. A gente fez uma roçagem aqui para encontrá-las novamente, porque o mato, obviamente, vai nascendo ao redor, vai nascendo sobre elas, a gente tem que roçar, mas tá fácil de identificar, né? A gente nem precisou piquetear ela aqui, porque tá fácil de identificar no meio do açaí. Então, nossas covas estão prontas. A gente não precisa abrir a cova de novo totalmente, né? A gente não vai precisar abrir, tirar tudo que a gente colocou na cova daquela terra que a gente preparou. Agora a gente vai basicamente usar a nossa cavadeira manual aqui, que a gente chama de draga, abrir no centro dela uma cova suficiente para plantar as nossas mudas. E como vocês viram, nossas mudas elas vêm em tubetes, né? Então o espaço nem é tão grande assim. Uma cavada e meia talvez já seja o suficiente, tá? Eu sempre gosto de cavar um pouquinho a mais, porque é mais fácil você cavar mais e jogar um pouquinho de areia para dentro para poder nivelar novamente, do que você fazer uma cova rasa e você ter que tirar a areia, terra, né, com a mão lá do fundo para poder nivelar. Então eu prefiro cavar um pouco mais e, se for o caso, botar a terra de novo no local, beleza? Então aqui a gente faz uma roçagem, como foi para vocês, já encontramos a nossa cova. Vamos abrir ela aqui para mostrar para vocês como é que fica. Aqui, ó, já fizemos nossa cova com a cavadeira, ó. Eu faço, como eu falei para vocês, faço ela um pouco mais fundo do que deveria, justamente porque é mais fácil eu pegar essa terra e colocar de novo no fundo para nivelar do que o contrário, tá? Então, nossa terra tá aqui, já tiramos ela, a gente deixa bem pertinho da cova, porque se a gente deixar aqui nos arredores, pessoal, ela acaba se misturando com o mato.
E às vezes a gente acaba perdendo terra para colocar na cova de novo, porque ela ficou presa aqui no mato que não está roçado ainda, né? Ou que está baixinho. Então a gente sempre coloca bem pertinho da nossa cova para a gente poder aproveitar toda a terra que a gente tirou dela, tá? E aí o que a gente vai fazendo? A gente vai abrindo as covas primeiro, para depois a gente fazer o plantio. Se tiver mais de uma pessoa trabalhando na equipe junto com você, uma pessoa pode ir abrindo, a outra vai já fazendo a preparação para o plantio, né? Fazendo aqui, colocando a muda, né? Colocando o hidrogel, que é o que a gente vai usar, que eu vou mostrar para vocês já já, tá? Então, aqui, como tem pouca mão de obra pra gente, tem o meu pai tá fazendo outro serviço, o nosso funcionário também tá fazendo outro, eu vou cavando aqui na frente, depois vou lá, pego as mudas e a gente faz o restante do serviço de plantio, que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência, tá bom? Pessoal, antes da gente partir para a abertura de covas, para a preparação do hidrogel, para a preparação das nossas mudas para o plantio, deixa eu explicar para vocês um pequeno detalhe, tá? Para quem está chegando agora e está pegando esse vídeo aqui, a gente não está simplesmente abrindo aqui o solo de qualquer jeito e plantando nossas mudas, tá? Nós fizemos a correção de solo, que é a correção de algumas características do solo, algumas condições do solo que influenciam na fertilidade. Então já tem vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição. A gente deixou essas covas aqui descansando por aproximadamente aí um pouco mais de 60 dias, no final das contas, tá bom? Então a gente fez a preparação delas, deixou elas descansando por 60 dias para reagir, para ter as reações de correção no solo. E agora a gente está abrindo novamente para poder fazer o plantio. Então tem etapas anteriores a essa, tá bom? Não é só você chegar aqui, botar a muda no chão do jeito que a gente está mostrando. Tem etapas anteriores que é muito importante que vocês se atentem, tá? E outra coisa, pessoal. Nós usamos, por exemplo, o calcário para a gente poder fazer a correção da nossa acidez do solo. Nós usamos uma fonte de fósforo para poder fazer a fosfatagem, corrigir a fixação de fósforo no solo. Nós fizemos também a adição de matéria orgânica no solo. Então a gente usou vários insumos e tem vários objetivos esse nosso manejo de correção, essa nossa aplicação desses insumos, tá? E o seguinte, para você que está querendo saber onde encontrar esses insumos que a gente utilizou para fazer essa correção, que é muito importante para você ter boa produtividade na sua área, para suas plantas vingarem e produzirem bem, pessoal, é o seguinte, eu recomendo fortemente o parceiro aqui do canal, a Agroíndicos, tá bom? Lá você vai encontrar fertilizantes, todos esses que eu estou falando, fonte de fósforo, calcário, adubo orgânico para você usar na preparação do solo. Você vai encontrar fertilizantes para você utilizar durante o seu manejo, para você poder adubar as suas plantas, para elas poderem produzir. Você vai encontrar lá defensivos para você trabalhar a prevenção de pragas e doenças no seu plantio. Então, loja completa, pessoal, parceiro da Fazenda Imperial. Vocês sabem que o negócio, pessoal, lá é gente boa, loja de referência e vocês podem confiar que vocês vão ser muito bem atendidos e vai realmente trazer muito resultado positivo para vocês. Show de bola? Então, ó, vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado o link do Instagram deles, o WhatsApp. Então você vai lá e fala com eles, ó, seguinte, eu quero todos os produtos que o pessoal da Fazenda Imperial usa no plantio deles, porque eu vou comprar tudo à vista. Brincadeira, tá, pessoal? Mas só chegar lá com eles no WhatsApp, no Instagram, falar. É o pessoal muito gente boa, tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Isso é gente como a gente que entende produtor rural. Então, ó, Agroíndicos, nossa recomendação para você buscar os insumos para você fazer o seu manejo da melhor forma possível no seu plantio, tá? Bom, então, feito nossas covas, já falei um pouquinho sobre as mudas para vocês, então a gente tem que preparar esse carinha aqui, tá? Esse aqui é um produto novo que a gente está usando aqui na fazenda, pessoal. A gente nunca usou antes hidrogel ou gel de plantio, como muita gente chama, né? Nunca usamos ele antes, é a primeira vez que a gente está usando, tá? E o que acontece, pessoal? Vamos lá, deixa eu virar aqui de frente para vocês para poder explicar um pouquinho melhor sobre o intuito desse gel aqui, qual foi o nosso objetivo. Vamos lá, até levantei aqui porque parece que quando eu estou andando o cérebro funciona melhor. Vamos lá, o seguinte, deixa eu contextualizar para vocês primeiro, para quem chegou agora e para a gente recapitular uns vídeos atrás. O cacau, pessoal, a gente vai plantar aqui, ele, vamos dizer assim, não tem um objetivo da gente ter altíssimas produtividades, a gente não está plantando ele aqui para alcançar o máximo de produtividade que o cacau pode produzir. Não é esse nosso intuito. Nosso intuito é o quê? Produzir mais, aumentar a variedade de produção, no caso, na mesma área, a gente melhorar a biodiversidade da nossa área, se aproximar um pouco mais daquele clima de mata, que é um clima mais úmido, uma área de plantio um pouco mais sombreada,
que tem aí um clima um pouco mais ameno, tá certo? Se aproximando, vamos dizer assim, um rascunho de agrofloresta, tá? Então esse é o nosso objetivo. Então o que acontece é o seguinte, a gente plantou o cacau hoje numa área que a gente tem irrigação. Só que nós não vamos usar irrigação para o cacau, tá? Porque os nossos outros setores que a gente tem aqui de açaí, que a gente vai plantar o cacau junto, não tem como a gente colocar ele lá com irrigação, porque senão vai faltar água para açaí, não tem sobra de vazão para isso, tá? Não, se a gente colocar mais pés de cacau irrigado aqui, vai faltar água para açaí e a gente não quer isso. Então a gente fez esse primeiro experimento colocando em uma área que tem irrigação, que tem uma sobra de vazão ali, caso a gente precise irrigar de forma emergencial ele para ele não morrer. Mas a gente no primeiro momento não vai irrigar, porque a gente quer ver como é que ele vai se comportar no sequeiro, porque se funcionar, o restante do nosso plantio a gente vai fazer o mesmo esquema de plantar no sequeiro também, certo? Então a gente não está preocupado aqui em alcançar o máximo de produtividade. Claro que a gente quer produzir, óbvio, mas a gente não está preocupado em alcançar o máximo de produtividade que o cacau pode produzir, tá? Não é esse o intuito. Nosso intuito é, primeiro de tudo, a gente ter uma diversidade de produção na área, produzir alguma coisa a mais, vai ter uma boa produção aqui, porque vão ser vários pés de cacau, isso já vai ajudar muito a gente, tá? E aproximar esse nosso projeto de uma agrofloresta que vai ter um clima mais ameno aqui no nosso plantio, uma biodiversidade aí que vai ajudar em alguns controles de pragas e doenças também, vai melhorar o microclima aqui na área, enfim. Então esse que é o intuito, tá? Show de bola. Então, como a gente vai plantar no sequeiro, pessoal, a gente não vai ter irrigação nesse nosso cacau, pelo menos não no previsto, né? Porque emergencialmente, como eu falei para vocês, pode acontecer de a gente irrigar para as mudas não morrerem, se a seca vier muito forte, como vieram nos últimos anos, né? Mas vamos continuar com a lógica de que vai ser no sequeiro. As nossas plantas, nesse primeiro ano, elas são muito sensíveis a estresse hídrico e a luminosidade excessiva, tá? A luminosidade... rapaz, tá difícil sair hoje. A luminosidade excessiva, o açaí já vai ajudar, porque ela vai fazer a touceira do açaí, que já estão grandes ali, já vão fazer uma meia sombra ali para o cacau. Então esse ponto aí, nosso esquema já vai estar resolvido. Agora, a questão do estresse hídrico é que a gente não vai irrigar. Então como é que a gente vai resolver essa questão do estresse hídrico? Foi aí que veio a ideia da gente finalmente usar o gel de plantio, o hidrogel, tá? Esse gel de plantio, pessoal, esse hidrogel, ele é um polímero retentor de água, tá? Então o que acontece? Quando você faz uma irrigação ou chove, cria-se uma umidade no solo, esse gel de plantio que está ali, ele vai reter essa água, essa umidade por mais tempo no solo. Ele não vai substituir a irrigação, ele não cria água do nada, ele não é uma alternativa de irrigação. Ele é uma alternativa para você melhorar a retenção de umidade no solo durante um certo período, tá? Então, esse gel de plantio que a gente escolheu usar, tem várias outras marcas no mercado, isso aqui foi uma que a gente encontrou que está bem avaliada. Eu vou até deixar aqui para vocês na descrição o link, caso vocês queiram também usar o mesmo, enfim. Ele vai reter a umidade por mais tempo no solo. Então esse que é o intuito. Se chove, ele vai reter a umidade ali por mais tempo. A nossa planta vai aproveitar por mais tempo a água da chuva. Se não chove, se está muito seco, ele não vai fazer nada, tá? Então vocês têm que entender esse detalhe do hidrogel, que tem muita gente que confunde. Muita gente acha que o hidrogel ele cria água do nada, ele irriga a nossa planta, e não é assim, tá? Então o que acontece é o seguinte, ele não é 100% uma solução para a gente evitar o estresse hídrico da nossa planta. Não é uma solução 100%. No entanto, é uma camada que a gente adiciona de segurança. Ou seja, aqui na região, mesmo na época de seca, chove a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, dá uma chuva, né? E esse gel vai ajudar, esse hidrogel vai ajudar. Vou até sentar um pouquinho aqui para a gente conversar, porque eu já vou mostrar ele para vocês. Esse hidrogel, pessoal, ele vai ajudar a gente a aproveitar melhor essas poucas chuvas que aparecem na época de seca, tá? E é esse nosso intuito para esse primeiro ano, porque esse hidrogel aqui, pessoal, apesar de... Tem alguns parênteses que eu vou chamar a atenção para vocês aqui, que assim, a descrição do produto, pessoal, fala que ele retém
até 240% do seu volume em água. Pelo menos foi isso que eu entendi. Eu vou deixar aqui a descrição para vocês, tá? E ele se mantém no solo por até 5 anos, tá? Isso é a descrição do produto. E aí tem algumas descrições um pouco mais, algumas características um pouco mais abrangentes. Por exemplo, ele retém nutrientes no solo, enfim. Então assim, eu procurei muito antes da gente usar o hidrogel para saber alguns detalhes sobre isso, tá? Tem experimentos que foram feitos com ele que são muito bem sucedidos, tá? O único parênteses que eu chamo a atenção, que eu ia falar para vocês, é que algumas dessas características, pessoal, eu não sei como foi que eles tomaram como base, tá? Realmente não sei. Então a gente não vai levar ao pé da letra isso aqui, tá? Eu não vou considerar que eu vou ter 5 anos desse produto aqui funcionando no meu solo. Eu não estou considerando isso, tá? Eu não estou considerando isso porque 5 anos é muito tempo. Eu já vi gente falando que fez uma análise no solo, detectou hidrogel depois de 1 ano e meio, tá? Mas a minha ideia é aguentar pelo menos esse ano, tá? Então, se aguentar pelo menos esse ano, cumpriu a minha expectativa. Se passar, melhor ainda, tá? O volume de água, realmente não faço ideia. Eu sei que ele retém bastante água, porque já deu para perceber na preparação. Vou mostrar para vocês já a preparação. Mas eu também não estou preocupado com esse percentual de volume de água. Para mim é importante, ainda mais por conta do cacau, que não é tão exigente em água assim para se manter na área. O cacau salpano que a gente está plantando, no caso, né? Esses clones, eles, para mim, qualquer umidade que ele conseguir reter tá bom, tá? Se ele evitar o estresse hídrico da minha planta, qualquer coisa que ele consiga reter, 5 milímetros, 10 milímetros, para mim já tá excelente, tá? Então assim, eu vou deixar aqui as características do produto, que eles fazem garantias, né? Que eles falam aqui, não sei se dá para chamar de garantia, mas alguns pontos positivos que eles colocam no produto. Mas assim, como eu estou falando para vocês, eu já vi experimentos feitos com hidrogel que foram muito bem sucedidos. Então, se o nosso seguir esses mesmos resultados, para mim já está suficiente, porque foi isso que eu me inspirei para poder usar ele, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre esse produto. Então vamos lá, deixa eu mostrar esse produto para vocês, que eu acho algumas coisas interessantes, tá? Primeiro de tudo, ele explica o que é um condicionador de solo absorvente de água. Ele dá uma explicação aqui, é muito interessante para você não se confundir. Explica aqui o modo de preparo, tá certo? Tem uma boa validade, a validade de 24 meses após a fabricação. Então a gente comprou agora, início de 2025, vamos ficar até 2026 com ele, porque a fabricação é 2024, dezembro, né? Praticamente vamos ficar até 2027. Aqui, ó, tem uma tabela de aplicação que é muito interessante, tem a quantidade que você pode usar por cova e a dosagem para a muda, tá certo? Então você pode usar aqui, ó, a gente usou a dosagem do Nativas. Então por cova é 1 litro que a gente usa por cova e 5 gramas diluído nesse 1 litro aqui, porque a gente tem só uma muda, tá? Então o que acontece é o seguinte, só que aqui a gente ajustou um pouquinho essa dosagem, tá? A gente continuou usando 1 litro, mas a gente subiu para 7 gramas, porque a gente achou que 5 gramas a densidade ficou muito baixa, tá? E a gente vê alguns vídeos do pessoal usando uma densidade um pouco mais alta. Então a gente colocou 1 litro, mas aumentamos para 7 gramas aqui, tá? Em vez de 5, considerando essa questão das Nativas. Beleza? Então um produto que ele já vem aqui bem completinho. É uma empresa que trabalha com isso desde 2008, então tem alguma referência, é muito interessante isso, a gente procurar, tá? Tem o selo do mapa, então é um produto todo organizadinho para se usar no plantio, certo? Então, isso aqui, pessoal, esses 3 quilos aqui, então vocês já viram que se a gente for usar essa nossa dosagem, vai render um bocado, e rendeu foi muito, tá? Isso aqui, apesar dele vir nessa embalagem que parece líquido, né? Ele é um pozinho, vou mostrar para vocês aqui, ele é um pó, não sei se dá para ver aqui, ó. Aqui, esse aqui não tá nem interessante de ver, mas no vídeo agora que eu vou mostrar preparando o hidrogel para vocês vão ver que ele é pó. Então isso aqui é muito interessante, que ele rende bastante mesmo, tá? Isso aqui a gente vai, se der certo essa nossa experiência com cacau aqui com ele, a gente vai usar para os nossos outros plantios com certeza absoluta, porque é uma camada mais de proteção no nosso manejo aí, para a gente evitar qualquer tipo de imprevisto por conta de falta de água. Então vamos lá preparar esse nosso hidrogel aqui para nossa aplicação.
Aí o que acontece, pessoal? À medida que a gente vai, ó, misturando ele, dando um tempo misturando, tem que ficar misturando por alguns minutos, ele vai, ó, virando esse hidrogel, esse gel de plantio que a gente tá falando, ó. Tá vendo? Vai enchendo, vai aumentando de volume e vai ficando com essa consistência aqui, tá? Então a gente tem que mexer bem por um tempo para ele ir criando essa consistência aqui, que é o que a gente deseja para fazer o plantio. Já já vou mostrar para vocês como é que ele fica no ponto para a gente plantar. Pessoal, 2 segundinhos para eu interromper aqui esse nosso passo a passo do plantio, que eu preciso me certificar de um negócio. Tu já te inscreveu no canal? Já deixou teu like? Tu chegou até aqui e não fez nada disso? Aproveita agora para fazer então, que é de graça, pessoal. E é o seguinte, você não vai estar só me ajudando, tá? Isso aí, assim, eu agradeço muito você se inscrever, deixar seu like, deixar um comentário, agradeço demais. Mas outros produtores também agradecem muito, porque quando você se inscreve, deixa o like, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e ele manda isso para outros produtores, para outras pessoas interessadas, que podem estar precisando de ajuda no plantio, podem estar querendo saber, tirar alguma dúvida, saber sobre algum tipo de experiência que a gente faz aqui. Então, você vai estar não só me ajudando a crescer o nosso canal, mas também a outros produtores, vai estar ajudando a nossa classe de produtores rurais, tá bom? De agricultores. Então, se não, pode não fazer isso por mim, mas faça pela nossa classe, tá bom? Outra coisa, pessoal, a gente tem aqui no canal também um clube de membros, eu não posso deixar de falar sobre ele, tá? Esse nosso clube de membros, pessoal, é uma comunidade que a gente está criando, muito bacana. Quando você assina aqui esse clube de membros no YouTube, você tem acesso a um grupo no WhatsApp comigo e com os outros membros do canal. Não é aquele grupo que eu fico falando, você fica calado. Todo mundo conversa, todo mundo se ajuda. Muito legal esse grupo que a gente está criando. Você tem acesso a conteúdos exclusivos no clube de membros, vídeos que ninguém vê. Inclusive o nosso curso de manejo do açaí, de manejo do maracujá, está tudo sendo lançado lá. Então só de você assinar o clube de membros, você já tem acesso às aulas completas, né, desses nossos cursos. Tem também acesso à biblioteca, nossos vários e-books que a gente lança sobre o manejo e tudo mais, tá bom? Tem acesso aos vídeos antecipados, então os nossos membros assistem esses vídeos aqui de forma antecipada, dias antes de você que não é membro, por exemplo, tá bom? Então assina o clube de membros, pessoal, é um negócio que vai ajudar muito você, tá? Eu garanto que tem muito conteúdo lá de valor. Se aqui fora já tem, você deve imaginar lá dentro, tá? Então o que acontece é o seguinte, ó. A gente tem 3 planos. O primeiro plano mais básico, você tem acesso ao grupo, você tem acesso aos vídeos antecipados, você tem acesso aos vídeos exclusivos, mas os cursos só parciais, tá? Os outros 2 planos, que é Compadre da Fazenda e Melhor Amigo da Fazenda, você tem acesso aos cursos completos, tá bom? E o Melhor Amigo da Fazenda, você tem acesso à biblioteca completa. Então tudo que a gente lança de e-book vai estar lá disponível no nosso clube de membros para você que é Melhor Amigo da Fazenda. Show de bola? Então, ó, aproveita esses benefícios todos, se inscreve no nosso clube de membros também, que é um negócio que eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Aqui, pessoal, já trouxemos nossa muda para o campo, já tô com uma aqui na minha mão, que a gente consegue tirar do rocambole agora que a gente já vai plantar. Como eu falei para vocês, uma muda enxertada, a gente consegue ver aqui, ó, a cicatriz da enxertia. É uma muda de tubete que a gente adquiriu, vocês podem ver um bom enraizamento. Muda de tubete, a gente não costuma plantar muda de tubete, mas nesse caso aqui a gente encontrou ela e resolveu comprar. Uma muda que está bem bonita, bem vigorosa. E a gente vai fazer o plantio delas agora. Esse aqui é de PS 1319, tá, pessoal? Essa muda aqui é de PS 1319. A muda de 651 tá do mesmo jeito, nas mesmas condições, tá bom? Muita gente percebe, eu não tô com o olho treinado para perceber a diferença delas assim, só olhando para as folhas, mas tem muita gente que percebe a diferença. Eu particularmente não tô com o olho treinado para isso. Vamos ver ao longo do tempo como é que vai ficar, mas vamos começar a fazer o plantio delas aqui. Aqui, ó, pessoal, já trouxemos nosso hidrogel aqui para o campo. Deixa eu mostrar para vocês ele pronto aqui, como é que fica a consistência dele, ó. Vocês já conseguem ver, ó, que ele fica bem denso, bem gelatinoso mesmo. Então esse aqui é o ponto que a gente quer alcançar. Que você vem aqui, ó, tá vendo? Vocês conseguem perceber que realmente não parece mais água, né? Já tá bem gelatinoso,
bem denso. Esse é o ponto que a gente quer alcançar. Então a gente mistura ele até encontrar isso aqui e a gente começa a fazer a aplicação nas nossas covas, como vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui o nosso plantio. Vamos fazer devagar, mostrando aqui para vocês, ó. Aqui está a nossa muda, certo? A gente já posicionou aqui a nossa cova. A gente já jogou um pouquinho de terra aqui nos arredores dela para poder fazer esse apoio, para poder ficar em pé, sem aplicar o hidrogel, tá, pessoal? A primeira coisa que a gente faz é nivelar a nossa muda para que ela fique com uns 2 dedos aqui da margem do substrato para a margem da nossa cova, tá certo? Então a gente mede aqui uns 2 dedos aqui de diferença dela para a margem, tá? Como vocês podem ver aqui, eu acho que o ângulo, não sei se vai favorecer, mas a gente não planta no mesmo nível, tá, pessoal? Porque naturalmente a terra vai sentar e se essa terra sentar e nossa muda estiver muito para cima, as raízes vão ficar expostas. Então a gente nivela, joga a terra em volta sem o hidrogel, faz uma pressãozinha para ela apoiar, para ela ficar apoiada assim na posição certa. Nosso hidrogel está aqui do lado, a gente vai pegar ele. Vocês podem já perceber que já está bem denso, ó, pela forma que ele está escorrendo, ó. Então esse é o ponto que a gente quer usar. Aqui tem 1 litro. E o que a gente faz? Agora sim a gente vai e aplica ao redor aqui. Mas o ângulo não está favorecendo. Deixa eu ver se esse ângulo fica melhor aqui, ó. A gente aplica ao redor aqui da nossa muda, tá vendo? Deixa eu ver se o ângulo melhorou agora. Tá? Então ao redor dela, depois que a gente fez aquela terra para nivelar, aquela terra de apoio, certo? Depois que ele tá aqui, a gente vai e preenche o restante da cova, fazendo um apoio para nossa muda aqui, né? Com uma mão fica difícil, mas eu vou tentar fazer aqui direitinho. A gente faz um apoio aqui para nossa muda. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês com as 2 mãos, sem me atrapalhar todo. A gente faz o preenchimento, pressiona um pouquinho para posicionar ela e continua preenchendo até, pessoal, a gente formar esse montinho de terra aqui na base dela. Esse montinho de terra aqui, pessoal, é muito importante que fique, tá? Por quê? Porque naturalmente, se a terra está descompactada, ela vai sentar, ela vai compactar novamente. E aí o que acontece? Se a gente deixar ela descoberta aqui, sem esse montinho, muito provavelmente ela vai sentar e vai deixar as raízes à mostra. Isso não é interessante pra gente. Então a gente sempre deixa um montinho de terra que a gente tirou da cova no pé da nossa planta, porque naturalmente ele vai baixar e vai ficar no nível certo. Ainda mais quando o hidrogel que tá ali embaixo tem que fazer isso, beleza? E a nossa muda tá plantada. Tá derrubando. Tá retinho? Tá retinho. Então finalizamos aqui o nosso plantio, pessoal. Aqui, ó, essas fileiras aqui já estão todas plantadas, certo? Aqui a linha vizinha, vocês devem estar estranhando que não tem muda aqui na linha vizinha, mas é porque aqui a gente intercalou com a gliricídia, pessoal. Quem está acompanhando esse nosso andamento do consórcio sabe que é açaí, cacau e gliricídia, tá? Então aqui, ó, aquela primeira linha lá do outro lado, ela é uma linha de gliricídia. Essa aqui foi o que eu acabei de mostrar para vocês de cacau. Essa aqui é gliricídia. Aquela ali, ó, é cacau de novo. Vou mostrar para vocês mais de perto. Aqui é
cacau de novo. Certo? Então, a gente intercalou as nossas linhas com cacau e glicídia, como já tinha explicado para vocês, dando mais uma apanhada geral sobre o nosso consórcio, tá? E o que acontece? A gente intercalou também as cultivares, tá? Os clones. Então, aqui, que é a nossa linha de cacau, a gente começou com o CCN51. Aqui vem a glicídia que eu falei para vocês. E ali já não é mais o CCN51. Ali, ó, é o PS 1319. Aí depois vem uma linha de glicídia e depois vem uma linha de CCN51. E aí depois glicídia, depois PS 1319, tá? Então a gente intercalou inclusive aqui os clones que a gente adquiriu as mudas, tá? Então a gente fez isso aqui por quê? Porque o que acontece, pessoal? Vamos lá, a gente tem que lembrar que a gente está fazendo um experimento nessa área aqui. Então, o que acontece? É a primeira vez que a gente está colocando essas variedades aqui nessa nossa área. Então, vamos supor que a gente descobre que a CCN51 ela é mais suscetível a uma certa doença. Vamos supor a vassoura de bruxa, tá? Então, o que acontece? Se eu perceber que tem plantas aqui dessa linha que contraíram vassoura de bruxa, o que acontece é o seguinte, eu consigo isolar elas da outra linha de CCN51 que está lá distante dela, porque tem uma barreira de glicídia e de PS 1319 no meio, considerando, vamos supor, tá? Uma suposição que o PS 1319 ele vai ser mais tolerante à vassoura de bruxa do que o CCN51. Então, se alguma dessas fileiras, por exemplo, contrair a vassoura de bruxa, ela vai estar muito distante da outra que é mais vulnerável, tá? Então, essa que foi nossa ideia de intercalar essas variedades, certo? Essa que foi nossa ideia e inclusive também de colocar a glicídia no meio para fazer essa barreira aqui. Já com o açaí também, né? Com o açaí já complementa isso aí também, que o açaí ele não tem, hoje, né, pelo menos, não tem problema com vassoura de bruxa, né? Essa doença não ataca o açaí. E a glicídia vai ajudar a gente a fazer esse controle também, junto com a próxima fileira de PS 1319. Mas eu estou fazendo uma suposição aqui para vocês entenderem a lógica, tá? Eu estou criando aqui um cenário fictício. Eu não sei dizer, na verdade, se o CCN51 ele é mais suscetível ou não. Eu sei que os dois têm uma boa tolerância, na verdade, à vassoura de bruxa, mas essa ideia serve para qualquer outro tipo de doença. Vamos supor traquinose. A traquinose que na região é muito forte. Então vamos supor que o CCN51 seja mais vulnerável à traquinose do que o PS 1319. Então vamos supor que essa linha aqui de CCN51 foi atacada pela antracnose. Ela está muito distante da outra linha de CCN51. Então a gente meio que cria um isolamento dessa área e consegue fazer o manejo aqui e evitar que se espalhe, tá? Então essa aqui foi uma ideia, é mais uma precaução caso alguma coisa aconteça, tá bom? E assim ficou o nosso plantio intercalado dessa forma. Os glicídios, ó, estão crescendo. Ah, tá, tem um pequeno detalhe também que eu já ia passando batido, né? Você pode estar se perguntando, Ricardo, por que começou aquela linha com glicídia e depois veio para o cacau? Por que não começou invertido? Tem alguma lógica? Tem, tá, pessoal? Tem uma lógica, porque é o seguinte, ali naquela outra linha, vocês podem perceber que depois é nosso plantio de maracujá e cupuaçu, certo? Então ali no meio, depois que a gente tirar o maracujá, vai ficar só o cupuaçu, vai ficar um corredor sem as palmeiras do açaí aqui fazendo a sombra. Então vai ser uma linha, essa primeira linha aqui, que está passando ali atrás, ela vai ter uma incidência luminosa muito maior do que essa segunda, do que as outras. Porque ela vai ter uma linha, um espaço em branco no meio, sem nenhum tipo de barreira contra o sol, tá? Então a gente decidiu colocar a glicídia primeiro, para a glicídia mais tolerante ao sol, ela gosta disso, e o cacau nesse primeiro momento ele prefere a sombra. Então essa nossa primeira touceira aqui, que nosso plantio do açaí é triangulado, como eu já falei para vocês, né? Vocês devem ter percebido, ó, ele faz uma triangulação aqui, né? Por que essa triangulação? E ele está orientado no sentido norte e sul. Então o que acontece é o seguinte, o sol passa aqui, ó, perpendicular à nossa linha de plantio. Ou seja, as sombras das touceiras são projetadas para o meio das outras duas, por conta da triangulação. Então inclusive já tem vídeo mostrando isso acontecendo, tá, pessoal? Eu não estou inventando nada não, tem vídeo mostrando que essa triangulação faz esse efeito. Inclusive o nome desse esquema de plantio é quincôncio, tá? Então essa touceira aqui, ela vai fazer sombra para o cacau, certo? E aí
isso aqui já ajuda a gente a melhorar as condições do cacau, porque o cacau vai ter sombra aqui, vai ter sombra aqui e vai ter sombra vindo do meio, assim como vai ter a sombra vindo dessa outra touceira que está aqui quando o sol vier para o lado dela, tá? Então tem uma lógica assim que a gente começou com a glericídia, porque a glericídia ali vai aproveitar o sol que vai ter daquela área, principalmente quando a gente tirar o maracujá dali, tá? E o cacau vai aproveitar a sombra que a triangulação permite que essa nossa touceira aqui gere para essa área aqui do cacau, certo? Pessoal, então esse aqui foi o vídeo, já concluindo finalmente a etapa de plantio desse nosso consórcio. O açaí que já estava aqui, a glericídia que eu falei para vocês, o cacau agora. Então estava faltando isso, já está tudo aqui na nossa área, esse nosso experimento. E vamos continuar acompanhando. Então aproveita para você se inscrever no canal, deixar seu like para o YouTube entender que o conteúdo é relevante para você e mostrar para você, inclusive, as outras etapas que a gente vai fazer o acompanhamento aqui, o desenvolvimento, se a gente precisa fazer alguma coisa complementar ou não, vai estar tudo aqui no canal, como a gente sempre deixa, tá bom? Então se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação para você não perder os próximos vídeos, tá bom? E a gente vai ficando por aqui, galera. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!